Saudações rubro-negras flageniais! O Flamengo pode estar prestes a perder um de seus pilares, Gerson, capitão e símbolo técnico do time. Está na mira do Zenit da Rússia e a proposta é pesada. Multa de 25 milhões de euros, paga à vista e um salário quase 4 vezes maior. Mas por que o Flamengo reduziu tanto a multa? E qual será a decisão do Coringa? Vamos destrinchar tudo agora, mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Gerson pode estar de saída do Flamengo e não é especulação. A relação entre Gerson e o Flamengo pode estar chegando a um novo capítulo e talvez o último. O meio-campista que recentemente renovou seu contrato com o clube até 2030 agora está no radar do Zenit da Rússia. E a investida não é tímida. O clube russo sinalizou que está pronto para pagar a multa rescisória integral, no valor de 25 milhões de euros, aproximadamente 159 milhões de reais. A proposta surpreende não apenas pelo valor, que é alto, mas também pelo time. Isso porque Gerson renovou seu vínculo com o Flamengo em abril de 2025, estendendo o contrato por mais 5 anos e se consolidando como um dos principais jogadores do elenco e até mesmo como um dos líderes dentro do grupo. Mas há um detalhe crucial nessa renovação: a multa foi reduzida. Porque a multa caiu de 200 milhões, de reais para 25 milhões de euros. 200 milhões de euros para 25 milhões de euros. Antes da renovação, o valor da multa de Gerson era simbólica e praticamente inegociável. Cerca de 200 milhões de euros ou mais de 1 bilhão de reais. Na prática, uma forma do Flamengo se proteger de investidas estrangeiras. Mas com a renovação, o clube fez um acordo estratégico, reduziu a multa para 25 milhões de euros, um valor ainda alto, mas muito mais realista para o mercado atual, especialmente para um jogador de 28 anos. Essa redução teve dois motivos, O Flamengo não conseguiu atender todas as exigências salariais do Gerson na renovação, e o jogador desejava manter portas abertas também para uma possível transferência futura. Ou seja, houve um entendimento, gente, de que seria melhor um acordo equilibrado, que garantisse boa compensação para o clube e liberdade para o jogador, caso surgisse uma proposta irrecusável. E ela veio. Pessoal, tem muita gente falando besteira por aí, dizendo que o Flamengo foi enganado, que o pai do Gerson deu um chapéu no clube. Mas eu vejo essa situação de forma bem diferente e vou explicar o porquê. Essa venda é considerada uma boa negociação, aliás, uma excelente negociação pelo Flamengo, principalmente pelo valor da multa rescisória de 25 milhões de euros, cerca de 159 milhões de reais, para um jogador de 28 anos, gente. É um valor considerado altíssimo e muito provavelmente o clube não receberia uma proposta superior a essa no mercado internacional. Além disso, o Flamengo já deixou claro que não está disposto a negociar valores ou formas de pagamentos. Quem quiser levar o Gerson vai ter que pagar a multa à vista e acertar os salários diretamente com o jogador e seus representantes. Essa postura evita o pagamento de comissões para agentes e empresários, por exemplo. Quer dizer, não tem o agente e empresário envolvido na negociação, porque não tem, aliás, não tem negociação. Essa que é a verdade, Não tem negociação. Porque o clube vai lá e paga a multa e leva o jogador e acabou. Foi o que o Flamengo fez com o De La Cruz. Cerca de 15 milhões de dólares, Foi lá, depositou na conta do River Plate
e o jogador já é do Flamengo, acabou a conversa, né? O que representa, é aquilo que a gente vem falando, representa uma vantagem financeira por não precisar pagar comissão para ninguém, né? Mas não é só o dinheiro, sobre o dinheiro, né? Há também um desgaste na relação entre o Flamengo e o pai do Gerson, que é seu empresário. Ele costuma fazer declarações públicas, né? Foi assim com o Olympique de Marseille, quando estava satisfeito lá, né? E tudo mais. No Flamengo, agora há pouco, que o Gerson estava com salário defasado, tinha sido prometido que ia ser reavaliado isso e tudo mais. O que vem gerando incômodo em um ambiente conturbado internamente. Diante disso, o clube parece disposto a encerrar esse ciclo, mesmo que perca um jogador importante e perca qualidade técnica, desempenho técnico também, né? Não é só dinheiro. Por isso, a diretoria, inclusive José Boto, deixou claro, não vai negociar. A saída só acontece se alguém pagar a multa integral. O Zenit da Rússia ainda não se manifestou oficialmente, mas mantém, né, o interesse no jogador. Vale lembrar que ele só poderá ser contratado, também tem essa, gente. Tem nego também falando outras besteiras, que vai sair agora com o Mundial de Clubes. Não vai sair porque a janela para os outros clubes que não estão participando do Mundial de Clubes, tá? Só abre dia 10 de julho. Então, após o Mundial de Clubes. Então, não tem perigo do Gerson sair antes do Mundial. Resumindo a brincadeira, o Flamengo não vai enganado. Não foi enganado, tá? Está apenas tomando uma decisão estratégica, tanto do ponto de vista financeiro quanto institucional. E, sinceramente, pessoal, está fazendo certo. Essa situação com o empresário e pai do Gerson, em todo momento, é uma dificuldade, né? Cria, por exemplo, o Flamengo foi lá, teve que renovar um salário que não precisava. O Flamengo podia não renovar, era até 2027. Falei, não vou renovar, vou continuar aí e depois a gente vê lá na frente. Quer dizer, o pai foi, ele teve que renegociar isso, sabe? Aumentar o salário. Existe, lógico que provavelmente deve ter existido, um desconforto entre os jogadores a respeito disso, é normal, não vão falar, mas que deve ter acontecido com certeza. Tá? A mesma coisa que você está no seu emprego, o colega seu que faz mesmo trampo que você, do seu lado, começa a reclamar nas redes sociais dele e o chefe chama ele para dar aumento. Quer dizer, você que fez a coisa certa, que se caso fosse falar alguma coisa de aumento, tivesse falado com o chefe direto, entendeu? Ele não teve aumento, mas o cara que foi reclamar na rede social teve. Então esse transtorno, essas coisas, né, é complicado de resolver em relação ao Gerson, né? Não é nem ele o jogador, o pai e o empresário dele, né? Pai e empresário, que é um saco, né? Isso a gente sabe que né, em relação ao momento é uma dificuldade, parece que ele está fazendo um favor, né? Tipo assim, gente, tem isso também. Parece que o Gerson parece que ele está fazendo o Gerson não, o pai do Gerson, vamos dizer assim, mais claramente, parece que o pai do Gerson está fazendo um favor para o Flamengo. Parece que eles estão fazendo um favor para o Flamengo. E isso a gente sabe que não é verdade. Tanto que foi ele que pediu para o Gerson voltar, né? E ganhando muito menos, porque não estava jogando no Olympique de Marseille depois da saída do técnico Sampaoli, né? Do time francês. Então, assim, são várias coisas que a gente tem que também observar em determinadas negociações. A proposta, pessoal, dos entes, salários, luvas e bônus são gigantescos, tá? São gigantescos. Os entes não querem apenas negociar. O clube aceitou pagar os 25 milhões de euros, segundo o staff do jogador à vista, como exige o Flamengo. Inicialmente, os russos queriam parcelar, oferecendo bônus condicionados, né, a metas. Mas tinha até meta de Champions League que nem participa, para você ter uma ideia como é que esses caras são assim, cara, é brincadeira. Mas os rubro-negros foi firme, né? O rubro-negro foi firme, o Flamengo foi firme, só libera se o valor for pago integralmente e sem condicionantes.
Além disso, o pacote financeiro oferecido a Gerson é extremamente vantajoso. Estima-se que o volante poderá receber até 4 vezes mais do que ganha no Flamengo, com luvas de assinatura, salário europeu e bônus por desempenho. É uma proposta que mexe com qualquer jogador, ainda mais aos 28 anos, em plena forma e com apenas mais uma janela para tentar uma nova experiência na Europa. E o que pesa na decisão do Gerson? Né? Isso é uma pergunta boa. A decisão agora está 100% nas mãos do jogador. Ele já sabe que, se aceitar os entes, fará o pagamento e a transferência será concretizada logo após o Mundial de Clubes. Gerson está analisando 2 fatores, eu acredito nisso, tá? O primeiro é o lado financeiro, que pesa muito, a proposta é de fato irrecusável do ponto de vista econômico. Mas aí vem o segundo, e com um dilema. O Zenit joga uma liga com menos visibilidade internacional e com um nível técnico menor do que no Brasil. Além disso, os clubes russos estão fora das competições da UEFA desde 2022 pelo problema da Rússia e a Ucrânia, né? Com isso, significa que o Gerson pode ganhar muito, mas corre o risco considerável de sair do radar da seleção brasileira, por exemplo. O Flamengo está preparado para perder o Coringa? Essa é a pergunta também, uma outra boa pergunta. Internamente, o Flamengo já trabalha com a possibilidade da saída do Gerson. O clube entende que receber 25 milhões de euros à vista por um jogador de 28 anos é um ótimo negócio. A saída do atleta, embora impactante, pode ser compensada com reforços pontuais. Evitar desgaste também com o jogador é importante para manter um ambiente saudável no elenco. Ou seja, o Flamengo não vai se opor à saída, só quer que as condições sejam boas para o clube. E isso mostra que a redução da multa não foi inocente, tá? Foi um movimento estratégico para evitar novelas em futuras janelas de transferências, manter o controle da situação e garantir retorno, tá, financeiro em caso de proposta boa, tá? Conclusão, pessoal, uma conclusão agora aqui. Gerson deve sair do Flamengo. A tendência, neste momento, é que Gerson aceite a proposta dos entes. A diferença salarial é muito grande, o projeto do clube russo é concreto e, como já foi informado, o Flamengo não colocará obstáculos desde que a multa rescisória integral seja paga, 25 milhões de euros, cerca de 159 milhões de reais. Agora, 2 perguntas ficam no ar. O quanto o Gerson está disposto a renunciar à visibilidade para a seleção brasileira, né? E como o Flamengo se movimentará para repor essa perda técnica e de liderança no elenco. Do ponto de vista do clube, a operação é vista como positiva financeiramente e também como uma forma de resolver um problema interno relacionado à postura do pai do Gerson, do jogador, né? Que frequentemente expõe críticas e causa desconforto nos bastidores. E tem mais. Enquanto o Gerson segue sendo um nome de peso no elenco do Flamengo, os números em 2025 colocam um ponto de interrogação, tá? Sobre o seu impacto ofensivo. Eu sei, pessoal, que ele é um jogador muito importante, que é um ídolo do Flamengo hoje, etc, etc, etc. Só que ele tem uma deficiência que a gente já vem falando aqui no canal. E aí eu vou ver a pergunta, será que o Coringa ainda é um diferencial no meio-campo rubro-negro? Vamos comparar, tá, com outros meias de destaque do Brasil nesta temporada e ver quem realmente está decidindo os jogos pelo Flamengo ou pelos outros clubes que eu vou falar aqui agora. Vou colocar uma tabela aqui para a gente visualizar melhor essa situação, tá, pessoal? Vamos aqui, deixa eu ver aqui, beleza? É isso aí. Então vamos lá, tá?
Na temporada 2025, o Gerson tem, né, 25 gols, 25 jogos, desculpa, 1 gol e 3 assistências, certo? Total de 4 participações diretas em gols, tá? Média de 0,16 participação por jogo. Muito ruim, tá? Agora, vamos comparar com os outros meias do futebol brasileiro. Alan Patrick, Internacional, 11 gols e 11 assistências em 23 jogos. 0,95% com participações por jogo com gol. Isso significa quase um gol, uma participação por gol por jogo, 0,95. Tá? Arrascaeta do Flamengo, 12 gols mais 5 assistências. Participação em gols, 17 gols. 17 participações em gols nos últimos 26 jogos. Média superior a 0,65% por jogo. Felipe Coutinho do Vasco, 5 gols e 1 assistência. Em 12 jogos. Participação em gols, 0,5 por jogo. Ou seja, meias de destaque no Brasil hoje giram entre 0,5 a 0,5 a 1 gol ou com uma participação em gols por partida, certo? O Gerson, com 0,16, está muito abaixo da média do Brasil. E se for levar em consideração ao time que joga, né, no caso, é vergonhoso estar abaixo do Felipe Coutinho, por exemplo, que tem a média mesmo, ele está cravado na média do Brasil, dos meias que participam em gols, entendeu? Com 0,5%, 0,5%. Então, assim, gente, é isso. Justamente em um setor onde o Flamengo, tá? O Flamengo mais precisa evoluir. Criação ofensiva, tá? E a capacidade de furar retrancas, né? Algo que enfrentamos em quase todo jogo. Aqui, cara, no canal, já criticamos essa deficiência do Gerson há tempos. E vamos ser claros, chega de jogador de estimação, né? Chega de jogador de estimação, pessoal. Tem muito torcedor que tem jogador de estimação, é Gabigol, é Gerson, é Arrascaeta, é não sei quem mais lá. Cara, parar com isso. Somos os maiores, né? E o maior do que qualquer nome. Inclusive, um jogador com um pai mala pra caramba, que atrapalha mais do que ajuda. Resumo final, né, da história. Tá. E eu vou continuar afirmando isso. O Gerson é um jogador importante, deve fazer falta sim, só que a gente precisa de jogadores determinantes. Jogadores que faz a diferença na hora da gente vencer partidas. Ele é um excelente controlador de meio de campo, de ritmo de jogo. Mas o que a gente precisa hoje são meio-campistas que resolvam partidas. Como o ano passado, Almada e o que ele também não é meio, mas que resolveu bastante o 7, eu esqueci o nome dele agora, Luiz Henrique, né? Se eu não me engano é Luiz Henrique, que venceram vários jogos para o Botafogo. A gente precisa de jogadores que decidam jogos. E o Gerson não decide jogo, gente. O Gerson, ele constrói jogadas, ele é um excelente jogador, né? Um jogador construtor, mas ele não define jogos para nós. Ele não é determinante para a gente. Tem isso também. E aí vamos entrar no resumo final aqui. A possível venda é boa financeiramente, gente. Só para a gente concluir. Resolve uma questão interna de ambiente, né? E tecnicamente, se o Flamengo souber
se reforçar, pode até sair ganhando nessa mudança aí, nessa venda, tá? Agora, pessoal, tem uma questão muito importante sobre a possível saída do Gerson que precisa ser esclarecida. Até agora, o Zenit da Rússia não entrou em contato diretamente com o Flamengo, tá? Sobre esse depósito. O que aconteceu foi uma reunião entre os russos, o empresário, que é o pai do Gerson, e com o Boto, há uns 6 dias atrás, onde inclusive foi nessa conversa que o Boto teria deixado claro, né? Se quiserem levar o jogador, vão ter que pagar a multa. Essa história que o Zenit vai depositar a multa que está circulando aí, vem do staff do jogador. No Flamengo não chegou nada oficialmente até o momento. E no fim das contas, a situação é simples. Quer levar o jogador? Quer levar o jogador? Deposita a multa, fim da conversa. Vamos seguir acompanhando essa situação até o dinheiro cair na conta. Gerson ainda é do Mengão. Bem, vamos ficando por aqui, pessoal. Obrigado! Obrigado por flamengar comigo! E lembrei, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. Crédito é lance, coluna do Fla, site 90 minutos, bola VIP, mundo bola! E não se esqueça, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sininho da notificação, fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado do Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!